Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo aqui no canal, que é um vídeo que muitas pessoas me pedem e é um tema, eu sei que nessa altura você já sabe qual é o tema, que na minha caminhada, né, com Deus, logo no inicinho da caminhada, foi um tema que eu mais busquei entender, compreender sobre, sabe, que mais me despertou curiosidade, sabe? E recentemente eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma amiga do céu, porque hoje nós temos uma comunidade de mulheres chamada Amigas do Céu. Então, se você, mulher que tá aqui, não está nesse grupo, nessa comunidade, com esse exército de mulheres, te convido a fazer parte, tá? O link tá aqui, eu vou deixar na descrição, 100% gratuito. O foco, o objetivo desse grupo é crescermos juntas, tá? Enfim, voltando, eu recebi uma mensagem de uma mulher que está nesse grupo, Amigas do Céu, e ela veio pedir um conselho, né? Ai, Michelle, eu tô com dúvida se eu devo ir pelo caminho A ou pelo caminho B. E ali ela tava confusa e ela não conseguia, ela tava orando, mas ela não conseguia discernir, ela não conseguia ouvir a voz de Deus, porque ela se sentia incapaz de ouvir e ela ficava na dúvida. Ela falou assim, ai, será que eu ouço a voz de Deus? Como que eu posso ouvir a voz de Deus? Eu não entendo ainda alguns pontos, né, que ela expôs. E ali eu falei, bom, eu vou fazer um vídeo, eu vou soltar no canal e eu compartilho com você, porque tanto a dúvida dela, tenho certeza que se você tá aqui nesse vídeo, é a sua também, e eu tenho certeza que vai te edificar, e assim como foi a minha dúvida lá atrás também, sabe? Como Deus fala com a gente. E primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui, que não vamos colocar Deus em uma caixinha, tá? Vamos ser maduros, por favor. Porque Deus, ele fala de diversas formas conosco. Então aqui eu vou listar algumas formas, mais comum, vamos dizer assim, que Deus fala conosco, tá? Então, tanto comigo, eu vou dar aqui alguns exemplos, e também de outras pessoas que eu ouvi como Deus falou também, tá? Então, para iniciar a nossa jornada aqui, nesse vídeo, vamos ler juntos o que está escrito lá em Gênesis 18. Abram aí, se você tiver com a sua Bíblia, abra aí comigo, tá? Gênesis 18, capítulo 17 ao 18. Diz assim, ó. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi. E ali, né, Deus começa a falar mais sobre Abraão, que chamou Abraão. E aqui eu quero... você viu o que Deus falou, né? Por acaso eu esconderei, né, de Abraão o que estou para fazer? E, né, uma pergunta retórica onde a gente já sabe a resposta. Porque Deus, ele não esconde as coisas dos seus escolhidos e daqueles que o escolhem, sabe? Aqueles, a palavra mesmo diz, aqueles que buscam, encontram. Aqueles que batem, a porta se abre. Me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então, o primeiro ponto aqui que você, né, já entendeu é Deus fala conosco, tá? Esse é um direito que você tem. Deus, ele tá falando a todo momento, a todo instante. Esse é um direito conquistado por Jesus na cruz. Jesus morreu na cruz para te dar a salvação. E com a salvação veio um monte de pacote aí para você, como herança. Tá? Então, Jesus reconectou você com o coração do Pai, né? Ele te deu esse livre acesso, o véu se rasgou, e agora você tem esse livre acesso de ouvir a voz de Deus e falar com Deus. Ou seja, de um relacionamento, onde o Pai te ouve e você ouve o Pai. Tá? Então, Deus fala conosco. E aqui eu já quero derrubar, sabe, cair por terra, toda seta do diabo, toda seta do maligno, onde muitas pessoas ouvem essa seta, onde fala, não, mas como assim? Deus não vai falar conosco. Deus não é fast food para falar com as nossas necessidades. Deus não fala, um Deus soberano. Gente, vamos desmistificar isso aqui, vamos entender que nós fomos projetados, sabe, para ouvir a voz de Deus, para ter esse relacionamento, sabe? E essa é uma herança que Jesus conquistou pra gente. Tá? Então você tem direito, como filha, como filhos de Deus, você tem direito. Pela palavra de Deus, Deus diz pra nós, sabe? Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, que ouvem e são guiados pelo Espírito Santo, são chamados filhos
dele, sabe? Então, primeiro cheque aí nesse tópico que a gente está abordando aqui é sim, Deus fala conosco, Ele está falando a todo momento, a todo instante, seja eu deitada, sentada, de joelhos, seja eu na rua, seja eu em casa, seja onde for, Deus está falando conosco, ok? Então já quebra toda, né, resistência do adversário, toda mente cativa, já cai por terra em nome de Jesus, porque sim, Deus fala conosco. E uma coisa, tem muito... Agora vamos para outro público, né? Sim, a pessoa acredita que Deus fala, né, ver alguns movimentos de Deus, assim, né, que Deus falando com as pessoas e tudo mais. Porém, o grande dilema tá, ela não consegue discernir a voz de Deus. Ela não consegue compreender quando Deus está falando. Então, ou seja, para esse outro tipo de público aqui, não é que Deus não fala, é que ela não consegue discernir a voz de Deus, tá? E aqui eu quero trazer para você alguns pontos. Eu até listei aqui para não esquecer e esse vídeo ficar bem completinho, tá, para que você possa de fato entender por quê. À medida que a gente entende sobre Deus, a gente se relaciona com Ele, faz com que a gente entenda a nossa identidade. Tá? Então é muito importante, tá, você conseguir sim ouvir a voz do seu Pai. Tá? Então, para chegar e ouvir a voz de Deus, eu digo por mim e por algumas pessoas também que eu já ouvi falando, existem alguns níveis, tá, de intimidade. E para ter essa intimidade, o que eu falei no começo aqui com vocês, o que a gente precisa fazer é o quê? Buscar, ter relacionamento. E conforme você vai buscando, né, a Deus, vai tendo relacionamento com Ele, você começa a ter mais contato com a voz dele, mais sensibilidade, mais percepção, familiaridade, sabe? Então, todos esses pontos parecem, né, que é a mesma coisa, mas não é. Tá? Então, eu vou dar um exemplo prático. Recentemente, eu mudei de empresa, né? Tô trabalhando em outro lugar. E eu estava em uma reunião com a equipe. E ali, eu fui projetar uma apresentação na tela. E, de repente, algumas pessoas começaram a falar. Só que eu não tinha ainda, né? Tanto contato, assim, com essas pessoas. E eu ficava na minha mente. Ai, quem tá falando agora? Será que é o fulano? Será que é Beltrano? Eu não conseguia discernir. Porque o meu ponto de contato não era frequente com essa pessoa, porque eu era nova na empresa, sabe? A partir do momento que eu tive mais contato, eu passei a discernir melhor. Assim que eu ouvi a voz, eu já falava, essa é tal pessoa. Você aqui mesmo, você que tá me ouvindo, me segue há um tempo no canal, se eu te ligar, de repente, você vai conseguir discernir, opa, essa voz é da Michelle. Porque você ouve aqui, está comigo, tá me acompanhando, você tem um certo tipo de contato, familiaridade, né? A minha voz. Com Deus é a mesma coisa. A mesma coisa, tá? Então, a percepção, quando você precisa ter mais percepção de Deus. E quando eu digo essa percepção, eu tô em entrelinhas aqui falando sobre tempo, sobre busca, sobre entrega, sabe? Porque é neste lugar, investindo tempo com Deus, que você vai ter a sua sensibilidade, aguçar a sua percepção, tá? E Jesus... deixar claro aqui pra vocês, ele não deve ser uma tarefa ali da sua lista que você passa rapidinho alguns momentos ali, um tempo e dá um check. Não existe isso. Jesus é uma pessoa, tá? O Espírito Santo é uma pessoa que você precisa ter relacionamento, tá? No seu dia inteiro, a todo momento, a todo instante. Assim como você tem com um amigo, com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, sabe? Você não fala com a sua mãe, né? Vai, meia hora, falei com a minha mãe. Cheque. Não falo mais. Já dei esse cheque na minha lista. Não é assim que funciona, certo? Então você tá em constante relacionamento, certo? Com a sua mãe, seja com quem for. Com Deus, né, é assim também, ok? E aqui eu quero, de forma prática, né, deixar pra vocês como Deus fala conosco, algumas formas mais comuns, né? Tanto internamente, né, diretamente conosco, de forma interna, como externamente, tá? Então vamos separar aqui nessas duas caixinhas. E forma interna. Eu gosto muito, sabe, dessa forma como Deus fala, que é por meio da minha consciência, dos meus pensamentos, sabe? Quando de repente eu tô aqui, vem alguma coisa no meu pensamento, Deus começa a colocar um desejo no meu coração que antigamente eu não tinha, Deus começa a vir com esse desejo. De repente, eu abro um vídeo no YouTube, tá lá,
falando a mesma coisa que estava aqui no meu pensamento. Eu não verbalizei nem nada, mas de repente aparece um vídeo falando do mesmo tema. Daqui a pouco eu vou pro culto. Começa, no meio do culto, falar as palavras, tudo que estava, o quê? Nos meus pensamentos, na minha consciência. Sabe aquela mulher quando tá grávida? De repente ela só vê mulher grávida? Ou até mesmo, um caso até que é recente que aconteceu comigo, quando você tem um carro, daqui a pouco você, um carro específico, daqui a pouco você na rua começa a ver só esse carro específico. Sabe? O seu cérebro cria um determinado padrão neural, tá? E é basicamente isso, mas puxando aí pra dimensão, um lado mais espiritual da coisa, tá? Então, onde Deus, ele começa a falar dentro de você, na sua consciência, nos seus pensamentos, e começa esse padrão começa a se movimentar ao seu redor, seja por vídeos, seja quando você está no ambiente de trabalho, vai lá num cafezinho e tal, daqui a pouco as pessoas começam a falar essa mesma coisa que está nos seus pensamentos, sabe? E uma coisa que eu quero deixar claro aqui pra você, quando Deus coloca algo no nosso coração, que é lícito, que é bom, que muitas vezes pode até nos dar medo, mas é grandioso, é plausível, sabe? É algo que glorifica o nome dele. O desejo vem dele e o realizar também. Tá? Por isso que quando Deus está falando algo, se Deus estiver falando algo com você, que está aqui no vídeo, eu sinto graça de Deus para liberar sobre isso. Se Deus está falando algo, né, que você tá, não, mas é coisa da minha cabeça, não, Senhor, mas eu não tenho condições. Ah, Senhor, mas é impossível. Não, mas será? Eu vou fazer essa transição, Pai? Ou calma. Se Deus colocou esse desejo no seu coração, pode ter certeza que ele dá o desejo e ele é quem executa. Ele é quem envia e ele é quem provê. Amém? Então, cabe a você, né, apenas obedecer. Amém? Então, senti muito de falar aqui isso nesse vídeo. Pode ser que sirva aqui pra você, tá? Pode ser que alguém que está ouvindo esse vídeo, vendo, tá precisando, né? E tá com alguns pensamentos, alguns desejos e fica meio, ai, será que é da minha cabeça? Porque uma das coisas que mais acontece, essas setas que vem quando a gente tá ouvindo a voz de Deus será que é da minha cabeça? Mas Deus me trouxe aqui hoje pra falar, não é da sua cabeça. É Ele mesmo falando contigo, tá? Tenha calma que no tempo certo todas as coisas, sabe, serão realizadas. Apenas obedeça à voz de Deus. Amém? Outra coisa também, vamos lá, avançando, sonhos proféticos. Tá? Aqui é uma das formas também que Deus utiliza para falar conosco. E essa é uma forma que já é um novo nível, né, que a gente vai subindo aí para quando a gente consegue discernir mais e Deus começa a falar conosco. Sonhos proféticos, você precisa do Espírito Santo para discernir o sonho, tá? Porque às vezes é aquele sonho meio, sabe? Sem pé, sem cabeça, mas com o Espírito Santo você compreende, você entende o que Deus quer falar com você. Tá? Eu tive um sonho, né, esses tempos, onde nesse sonho tinham duas pessoas. E eu estava junto com essas duas pessoas e uma dessas duas pessoas tentava envenenar a outra, sabe? E de repente essa pessoa tomou esse veneno e ela começou a passar muito mal. E aí essa outra pessoa que deu esse veneno saiu da cena, assim, saiu. E eu peguei essa pessoa envenenada e eu levei ela pra um guarda-roupa. Olha isso. Levei ela pra um guarda-roupa. Abri o guarda-roupa e dentro do guarda-roupa tinha um buraco. Tinha um buraco escondido, secreto ali. E eu abria esse buraco, colocava a pessoa ali dentro. E ela tava meio desacordada. Aí eu colocava uma lanterna na mão dela e um papel com algumas instruções pra quando ela acordasse, ela ler as instruções, né, que tava naquele papel. E aí eu fechei o buraco, deixei a pessoa ali pro inimigo, né, quando voltasse, não encontrasse ela. E ali, esse sonho, né, até então, sem pé, sem cabeça, eu acordei e eu tive... Primeiro ponto, né? Eu lembrei de todo o sonho, de tudo que aconteceu, e foi muito marcante pra mim. E ali, meio... O que quer dizer guarda-roupa? O que buraco? E ali o Espírito Santo foi falando comigo, me dando discernimento pra entender. E Deus falou pra mim, falou, filha, você conhece o caminho do esconderijo do Altíssimo, o lugar secreto, onde muitas pessoas estão sendo envenenadas pelo inimigo. E você conhece o caminho da minha presença. Eu quero que você leve essas pessoas até a minha presença, até esse esconderijo do Altíssimo.
sabe? E ali a lanterna, as instruções representavam muito a palavra de Deus, sabe? Que é a luz, a lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminho, sabe? E ali o Espírito Santo me fez discernir esse sonho. Então, ou seja, Deus fala conosco através de sonhos proféticos, tá? Então, esse é um ponto. Visões e percepções. Deus, sim, fala conosco através de visões. Aí aqui a gente tem a visão aberta, que é a olho nu, assim, você tá olhando para algo, de repente, algo acontece na sua frente. Deus permite você enxergar a dimensão espiritual, sabe? Ali Deus começa a falar com você. Essa é uma visão aberta. E tem a visão fechada. Pra mim, comigo, acontece mais essa visão fechada, tá? Onde eu tô em um momento de oração, tô orando, falando com Deus, tal, de repente vem na minha mente como se fosse um filme, assim, uns flashes. Deus começa a falar comigo, traz uma imagem na minha mente, começa... Entende? Então, eu tava num ambiente profético esses tempos, onde a gente tava falando sobre armaduras, sabe? Armaduras de Deus. E ali Deus permitiu eu ver a minha armadura no espírito mesmo, sabe? Ali foi tremendo, tremendo. Foi uma imagem linda que eu vi. E depois Deus veio confirmando pra mim até a cor da armadura, sabe? Então, sim, Deus fala conosco de diversas formas. Percepção. E aqui, né, você vai ver que esse exemplo que eu vou dar agora vai juntar algumas formas de como Deus fala conosco, tá? Esses dias eu cheguei em casa, fui colocar a minha bolsa aqui no quarto, e de repente veio na minha mente, vai custar algo. Diretamente no meu coração, lembra que eu falei? A consciência, pensamentos, vai custar algo. Aí eu falei, amém, Senhor, o que deve ser? O que deve ser isso? Aí Deus me direcionou para ler a palavra dele, que tá lá em Êxodo, onde Moisés separou lá Arão e seus filhos para ser sacerdotes, e ali Deus pediu um holocausto, uma oferta no altar, né, para santificação, consagração, purificação e tal. E ali foi essa passagem que Deus deu para ler. Amém. Até então, uma peça do quebra-cabeça aí. Eu não entendi ao todo, né, mas Deus estava falando, vai custar algo. Quando foi no outro dia, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp de uma amiga, né? E ela é uma serva de Deus, é uma bênção. E ela mandou uma mensagem falando, Deus pediu pra eu te falar isso e aquilo. E tava lá, pra fazer uma oferta no altar do Senhor. Que era pra eu renunciar, pra eu entregar algo no altar do Senhor, como oferta. E ali Deus me lembrou, quando ela falou aquilo, Deus me lembrou, no dia anterior que ele tinha falado, vai custar algo. E a passagem sobre a oferta no altar, sabe? Então aqui Deus usou da minha percepção, ele falou comigo primeiro, diretamente na minha consciência, os meus pensamentos, pela palavra, e depois ele usou outra pessoa para confirmar aquilo que estava dentro já de mim, sabe? Que não era para até mesmo falar para mim, porque às vezes a nossa alma grita, né? E fala, será que foi Deus mesmo? Não. Ele usou pessoas pra confirmar. Ei, filha, não é seus pensamentos, não, você não tá ficando louca, sou eu falando com você. E aí, Deus falou, né, aquilo. E depois, no outro dia, né, passou aí mais um dia, também recebi uma palavra de uma pessoa, né, eu tava numa sala profética, e ali a pessoa falou que me via com um balão na mão, um balão, e eu soltava esse balão. Eu tava num campo e eu soltava esse balão. E quando eu soltava, eu tinha um sentimento ali, né, meio assim, de renúncia, que eu tava entregando algo, renunciando, mas quando eu virava, eu sentia uma leveza, sabe? Então, eu tava, ou seja, entregando, renunciando algo pro Senhor. Ou seja, Deus confirmando aquilo que Ele falou comigo. Entende? Deu pra entender? Então Deus se usou, né, falou comigo através da percepção, através dos meus pensamentos, depois usou pessoas para falar comigo, situações, tá? Então, normalmente, essas são as formas que Deus utiliza de forma mais interna para falar conosco, pensamentos, padrões que acontecem ao nosso redor, tá bom? Visões e tudo mais. E sonhos proféticos também, não se esqueça. E eu declaro sobre você agora sonhos proféticos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sentir de Deus de liberar isso sobre você. Porque saiba que todo vídeo é um portal espiritual. Então, se você tá aqui, esse é um portal e eu declaro sobre você sonhos proféticos. Visão aberta em nome de Jesus. Amém? Recebe, recebe. Que é um presente de Deus para sua vida. E também de forma externa, né? Quando Deus fala conosco. Aí aqui eu listei para vocês
aqui a gente até comentou um pouco, né? Então, quando você tá lendo a palavra de Deus, a Bíblia, é uma forma de você ouvir a voz de Deus, tá? Ele salta palavras ali que fica na sua mente. Então, Deus utiliza a Bíblia, a palavra dele, pessoas, profetas, né? Quando vem, confirma o que Deus tá falando com você. Então, quando eu sempre digo, né? A profecia, ela sempre vem para edificar, encorajar, consolar, né? Exortar ali a gente. Tá? Então, se passar disso, não vem de Deus. Tá? Então, porque hoje em dia a gente vê, né, muitos falsos profetas por aí. Então, por isso que uma dica, tá? Aqui. Quando algo vier do externo e não condiz com aquilo que está no seu interno, tá? Fica com o que está no seu interno. Ainda mais quando algo externo vem e fala, eis que Deus manda te falar isso e aquilo, e começa a te tirar paz, te deixa em dúvida, tá? Não acate, não diga amém, ok? Fica com o que está no seu interior, tá? E se esses pensamentos, essa palavra que está no seu interior te deixa em paz, te dá esperança, sabe? Te traz alegria, não te deixa confusa, é de Deus para sua vida. Porque eu já vi e já passei, né? Eu já passei por muitos momentos onde vinha a pessoa falar comigo, eis que Deus manda te falar isso e aquilo, na hora não testificava, não batia com aquilo que Deus tinha me falado no secreto, que estava dentro de mim, e causava o quê? Aquelas palavras externas, né, vinham e causava dúvida, causava tristeza, ou seja, não vem de Deus, ok? Então eu já ouvi muito também falando, quando a pessoa vem e fala assim, eis que te digo que é pra você casar com fulano. Se o seu coração não testifica isso, pode ser quem for vir falar uma palavra, se não testifica no seu coração, não escute, não diga amém. Fica com o que está no seu coração, o que está no seu interior, aquilo que Deus diz diretamente pra você, amém? Porque eu já vi muitas pessoas, sabe, sendo infeliz, depois culpando Deus por não ter sabedoria, discernimento pra receber palavras que se diz de Deus, ok? Então, que você possa ter os seus olhos abertos aqui também, em nome de Jesus. Tanto para trazer tem pessoas que traz, né, através de Deus, é usada por Deus para trazer palavras de conhecimento, sabe? Algo que passou, algo do seu passado, ou que você está passando, sabe? Seja algo para confirmar o que você está passando no momento. Deus usa, sim, pessoas, profetas, para falar conosco, tá? Também para trazer uma palavra de sabedoria, tá? Que são coisas diferentes, tá? Então, a palavra de sabedoria aponta muito para o seu futuro, aquilo sobre os planos de Deus para sua vida, tá? Então ele utiliza a pessoa assim para trazer, né, algo que nos alegra, nos dá esperança, algo que muitas vezes a gente está em dúvida, está confusa, aí Deus vem e traz pessoas para dar uma palavra pra gente de sabedoria, coisas que, ei, calma, espera, olha só o que eu tenho lá pro seu futuro. Então, tenha calma, fique em paz, sabe? E vem pra o quê? Consolar a gente. Entende? Então, essa é outra forma. Também, só, né, antes de entrar em outro tema, peça discernimento para Deus. Porque muitas pessoas falam, né, quero ouvir a voz de Deus, quero ouvir a voz de Deus, mas peça discernimento, porque a gente precisa de discernimento, sabe? Que é um fruto do Espírito, tá? De Deus. Peça discernimento, eu declaro sobre a sua vida agora, em nome de Jesus, discernimento do alto, em nome de Jesus. Tem o discernimento de espírito, sim, sabe? Pra discernir se é demônio ou se não é. Mas aqui o discernimento é quando vir algo até você, chegar até você, você saber se é falso ou é verdadeiro. Tá bom? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Também através da natureza, das circunstâncias. Deus utiliza, sim, a natureza, as circunstâncias para falar conosco. Sabe? Eu mesma, né, alguns anos atrás, eu tava na sala da minha casa e ali, de repente, começou um cântico de um passarinho. Um cântico de um passarinho. Aí eu saí pra fora, na varanda, e ali eu vi aquele passarinho, sabe? O cântico dele, de repente veio um vento no meu rosto, assim, na minha pele. E ali Deus, de uma forma, né, utilizando mesmo a natureza, ele tocou o meu espírito. E ali eu senti uma alegria tão grande, uma paz sobrenatural, a paz que excede todo entendimento, sabe? Que só vem dele. Então, ali, naquele momento, eu senti Deus falando comigo, utilizando o que? A natureza. Amém? Então, sim, Deus utiliza diversas formas. Voz audível também, tá? Deus fala, sim. Apesar de ser menos comum, mas Deus fala, tá? E eu já ouvi eu mesma, eu nunca ouvi, tá? Nunca ouvi. Eu ouço mais Deus falando comigo internamente no meu espírito, sabe? Nos meus pensamentos, na minha consciência,
sabe? Ele utiliza pessoas também para confirmar. Acontece ao meu redor circunstâncias também que eu vejo que é Deus falando. Mas pessoas próximas a mim já falaram que ouviram. A minha própria irmã já ouviu a voz de Deus de forma audível, tá? Então, outras pessoas também, vários testemunhos aí que já ouviram a voz audível de Deus, tá? Então, Deus, sim, fala conosco. A voz dele, que nem na palavra fala, né? Como um som de muitas águas, sabe? Então, essa voz poderosa. E como eu disse, né? São níveis de intimidade com Deus. Quanto mais fundo a gente for, mais ele permite a gente descobrir as maravilhas dele, sabe? Pensa quão bom é, que maravilhoso é ouvir a voz audível de Deus. Já pensou sobre isso? Grandioso, né? E aqui também, eu quero ler pra você, pra gente finalizar, pra esse vídeo não ficar tão longo, o que tá escrito lá em Mateus 13. Abre aí comigo também. 13, 10, verso 10 e 11, tá? Diz assim, ó. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E Jesus respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Olha isso, que poderoso. Vamos continuar aqui que eu quero que você pegue essa sacada comigo. A quem tem será dado, e a este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E eu quero chamar a sua atenção aqui porque Jesus fala por parábolas. No meu início de caminhada eu pensei, Jesus fala por parábolas porque ele não quer que a gente entenda. Mal sabia eu, né? Jesus, ele fala por parábolas porque aos discípulos é dado de entender os mistérios. E quem são os discípulos? Aqueles que estão próximos e íntimos de Deus. Discípulos não é a multidão, são aqueles que são íntimos de Deus, sabe? E aquele que é dado, aquele que é dado, que é o quê? Os discípulos, mais lhe será dado, mais lhe será confiado. Então aqui diz muito sobre níveis, né, de intimidade com Deus. Então por isso que a gente tem que se achegar cada vez mais próximo, mais perto dele. Porque mais ele nos dá. Quem busca, acha. Entende? Começamos o vídeo falando sobre isso. Então, perceba, quem é discípulo de Deus, Deus revela os seus mistérios. Deus, ele revela níveis de formas de ouvir a voz dele. Igual João, não sei se você conhece, um dos discípulos de Deus, né, de Jesus, um dos discípulos de Jesus, João, que é até chamado o apóstolo do amor e tal. Ele foi o discípulo que mais, né, teve intimidade com Deus, teve relacionamento, ao tal ponto das escrituras falar que João inclinava, né, sua cabeça no peito de Jesus. Olha o nível de intimidade, de relacionamento. João foi o único discípulo que, quando Jesus estava sendo crucificado, ele ficou aos pés de Jesus ali na cruz. Por quê? Porque ele entendia, ele discernia, tá acontecendo isso, porque ele falou que isso ia acontecer. Eu ouvi a voz dele, ele falou que era isso que tinha que acontecer. João tinha a revelação que muitos outros não tinham, porque ele era íntimo de Jesus, sabe? Ele tinha essa intimidade. Ele não era multidão. E muito menos ele era a pessoa ali que falava que andava com Jesus, mas não dava ouvidos, não escutava suas palavras. Não, ele era aquele que inclinava a cabeça no peito de Jesus, sabe? Então, que você possa, de fato, sabe, ter esse relacionamento com Deus. Porque quanto mais relacionamento, mais contato, mais sensibilidade, mais discernimento, mais os seus ouvidos, seus sentidos estarão aguçados para ouvir a voz de Deus. E é quando ele dá de beber, sabe? Você passa de ser um bebê na fé, na caminhada, e passa a ter uma vida mais ali de uma mulher, de um homem maduro, crescido em Deus, onde Deus pode confiar os seus mistérios, as suas maravilhas. Porque agora você não tá gatinhando, você não tá ali, você já tá dando passos largos na presença dele. Sabe? Você já aguenta comida sólida. Entende? Você já vai estar maduro para receber a herança de Deus. E uma coisa que eu gosto de falar é: Deus, ele nos dá conforme a nossa capacidade de receber. Então, hoje, você que está aqui escutando, vendo esse vídeo, que você possa abrir espaço dentro de você,
Porque a capacidade aqui nossa de receber diz muito sobre nós abrirmos espaço em nós para Deus derramar o que é dele sobre nós. Sabe? Então, abra espaço para você receber mais de Deus. Subir de níveis maiores. Ter níveis maiores em Deus. Para começar a perceber, compreender a voz de Deus em diversos níveis, de formas diferentes. Amém? Não se esqueça, Deus dá de beber conforme a nossa capacidade de receber. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É isso, chegamos ao fim desse vídeo, ficou um pouco extenso, mas era necessário. Creio que se você tá aqui não é por acaso, não é em vão. Se você recebe também, eu até esqueci de dar os avisos, olha isso. Se você recebe essa palavra, digita amém aqui nos comentários, porque assim, quando a gente recebe, a gente tem que demonstrar, sabe? Que a gente recebe essa palavra. E também, se você lembrou de alguém, compartilha esse vídeo, que vai edificar também a vida de outras pessoas. Se você não é inscrita no canal, se inscreve também. Ou se não quiser, também tá tudo bem. E o que importa mesmo é que esse vídeo venha te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.